Vamos atualizar a investigação sobre a colisão entre aquele avião da American Airlines com aquele helicóptero militar nos Estados Unidos, lá no aeroporto do lado, em Washington, D.C. O presidente Donald Trump falou na rede social dele, a Truth Social, que o helicóptero estava voando muito alto, muito acima do limite. Priscila Yazbek, ontem Donald Trump deu uma série de teorias da conspiração, falando de minorias, falando de diversidades, pessoas não preparadas. Disse que talvez os controladores de voo estavam errados. E agora explica que o helicóptero eventualmente estava em uma altura errada, que poderia ser responsabilidade dele. Mas, Priscila, a gente sempre sabe, acidente aéreo não tem uma causa só, são várias causas. Se fosse uma só, ele seria evitado. Exatamente, Uribe. Boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. Faltou o presidente Donald Trump falar isso antes de fazer críticas que estão gerando muita polêmica por aqui. Agora ele deu uma amenizada no tom ao falar de alguma questão mais técnica ligada ao acidente, mas ainda assim o que os especialistas dizem é que ele não deveria ficar levantando hipóteses enquanto as investigações não avançam, né? E aí ele disse na sua rede social que o Black Hawk, que é o helicóptero militar, então, que colidiu com o avião da American Airlines, estava voando muito alto, muito acima do limite de 200 pés, que é o equivalente a 60 metros. E ele falou, isso não é muito complicado de entender, não é? Depois de toda essa polêmica que foi gerada por algumas das suas falas. Hoje de manhã também uma reportagem do jornal New York Times citando algumas fontes corrobora com essa hipótese que foi levantada por Donald Trump, que disse que o helicóptero estava voando muito alto. E vale falar que antes do helicóptero passar por uma rota muito movimentada, como é a rota ali do Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, ele precisa pedir para o controle de tráfego aéreo uma solicitação para conseguir passar naquela rota. Isso aconteceu, os pilotos do helicóptero militar fizeram esse pedido, tiveram uma autorização, mas depois, segundo essas fontes que conversaram com o jornal The New York Times, eles desviaram e adotaram uma outra rota diferente da rota que tinha sido aprovada. E essa rota, ela estava pelo menos 800 metros fora da rota aprovada e também estava numa altura acima da altura limite, dessa altura de 60 metros, estava a 90 metros, então neste momento, essa é uma das hipóteses que é mais aventada sobre a colisão e sobre o motivo da colisão. Nesta quinta-feira, o presidente Donald Trump, questionado sobre uma fala dele, porque ele tinha falado que durante a gestão Obama e também durante a gestão Biden, o setor de aviação ficou sucateado e ele quis dizer que programas de diversidade poderiam ter afetado o desempenho desse setor. Quando ele foi questionado se foi isso que ele quis dizer, ele falou, por que ele sabe, quais as evidências de que essas hipóteses que ele levantou dos programas de diversidade, também da culpa de Biden e Obama sobre o acidente, quando perguntado se ele tinha evidência sobre isso, ele falou, eu tenho bom senso, ok? Infelizmente, muitas pessoas não têm. Ele falou que a aviação deve ter apenas os mais altos padrões para aqueles que trabalham no sistema de aviação, e ele falou que simplesmente sim, os programas de diversidade poderiam ter sido culpados pelo acidente. Ele falou, temos um alto padrão, mas esse padrão, então, é questionado por Donald Trump em relação ao setor de aviação civil. Inclusive, alguns senadores falam que essa é uma cortina de fumaça de Donald Trump para desviar a atenção de um caos que acontece agora na administração federal de aviação, que estava até agora há pouco, até ontem, sem um chefe sob sua liderança, que foi nomeado interinamente por Donald Trump ontem. Eu volto com vocês. Priscila, vamos falar um pouquinho mais da investigação, porque especialistas em aviação suspeitam que o helicóptero possa ter entendido errado a posição do avião e confundido a aeronave com uma luz. Explica pra gente o que está sendo dito sobre esse assunto. Exatamente. Então, além desse desvio de rota que foi levantado hoje, também tem esse outro fator, né? Como o Uribe disse, nunca é um fator apenas que explica uma tragédia como essa, que deixou 67 pessoas mortas. E aí o que especialistas estão dizendo é que o piloto de helicóptero pode ter avaliado mal a posição do avião da American Airlines. Ele pode ter confundido uma luz mais brilhante em movimento
com a luz do helicóptero. Então, lembrando, houve esse diálogo, inclusive, que a CNN obteve acesso entre o controlador de tráfego aéreo e também o piloto do helicóptero militar, em que o controlador pergunta justamente se eles estão avistando essa aeronave da American Airlines. E aí o piloto confirma que estava avistando a aeronave da American Airlines. Mas aí alguns especialistas estão levantando a seguinte hipótese: quando se observa o vídeo do momento da colisão, existem outras luzes e particularmente uma luz brilhante de uma outra aeronave exatamente no momento dessa orientação do controle de tráfego aéreo. E quando se observa essa imagem, inclusive, essa especialista até estava perguntando para a apresentadora da CNN qual imagem, qual luz ela acha que seria a luz desse avião da American Airlines. E a própria apresentadora, nesse momento, confunde essa luz. Então, de fato, existe essa luz mais brilhante que pode ter confundido a visão desse piloto do helicóptero militar. Então, quando o controlador de tráfego aéreo diz para ele: você avista a aeronave, fica atrás da aeronave da American Airlines, ele pode ter seguido uma luz diferente e, por isso, essa colisão pode ter acontecido. Também, o que muitos especialistas estão explicando nesse momento é que é muito difícil pilotar uma aeronave durante a noite, num momento em que de baixa visibilidade. Inclusive, existe um sistema, que é o sistema de prevenção de colisões de tráfego, que é um sistema que ele normalmente funciona acima de 300 metros, que é quando para funcionar à noite, porque à noite os pilotos eles perdem cerca de 90% da sua visibilidade. Só que o que acontece é que esse sistema, quando ele se aproxima do solo, e é o que estava acontecendo quando o avião da American Airlines estava se aproximando do solo, ele acaba desativando uma parte das suas funções para que os pilotos, quando eles estão no solo, eles não façam nenhuma manobra arriscada que possa trazer algum risco. Então, os especialistas também estão dizendo que os pilotos da American Airlines, por causa dessa baixa visibilidade, que funciona ainda menos quando está, esse sistema que funciona de outra forma quando está perto do solo, eles podem não ter visto também o helicóptero e não ter percebido que o avião estava muito perto de colidir com esse helicóptero. Eu volto com vocês. Priscila Yazbek, obrigada, falando direto de Nova York com a nossa conexão de hoje aqui do Senado Federal.